Olá, boa noite. Estamos começando nossa segunda aula dessa imersão de libertação do medo, né? São 3 dias em que nós estamos fazendo esse mergulho para descobrir onde estamos presos. E hoje a gente vai continuar esse processo de identificar onde esses medos nos paralisam. A experiência de ontem foi fantástica. Nós vamos falar dela também através de depoimentos, porque a coisa que me deixa mais feliz é que os processos, quando a gente está participando, quando a gente está ouvindo as reflexões, eles vão acontecendo automaticamente na vida de vocês, fazendo essa expansão de consciência, que é o nosso objetivo, através da educação consciencial. Então, como identificar, né, gente, esses medos que nos paralisam? E eu vou dizer ainda mais, né, que também nos destroem, porque o medo ele tem duas reações, né? Ele não tem só a reação de paralisar, ele muitas vezes nos impulsiona para a luta, e uma luta controlada pelo medo desse ego adoecido, né? Completamente descontrolado, que dentro do nível maior de medo vai causar muita coisa negativa nas nossas vidas. Então, hoje nós vamos continuar nossas reflexões para ampliar as nossas consciências sobre isso e verdadeiramente ver por que que nós estamos congelados. O que eu achei mais legal dos comentários que chegaram, das mensagens que eu vi nos grupos sobre esse processo, é que as pessoas começaram a despertar, começaram a olhar para as suas vidas e ver que realmente faz sentido, que elas começam a se localizar dentro do processo. E vocês não imaginam o quanto isso é poderoso para te ajudar, né, nesse medo que você está paralisado em algum lugar, em algum tempo, e você não percebe, está todos os dias sendo disparado na sua vida. Sem que você perceba, sem que você tenha uma noção de que muitas coisas que aconteceram lá atrás continuam paralisando você. Trago como exemplo, por exemplo, um caso que eu atendi hoje, de uma criança de 11 anos, né? Era a primeira sessão dessa criança, trabalho sempre com educação consciencial, tentando ajudar as crianças a começarem a fazer isso que nós ainda não fazemos. Isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, que a gente já está adulto, já está completamente doente, mas essa doença não começou hoje, né? Então a mãe dessa criança me procura, né, algumas semanas, e ela relata que a criança estava tendo choro muito grande, né? É aquele choro quando você entra numa tristeza profunda e que parece que aconteceu algo, uma perda, uma morte, uma desgraça muito grande. Isso não acontece só com a gente, isso já começou antes, né? E na hora que eu vou conversar com essa criança, ele consegue identificar que tinha sido numa situação de morte, né? Tinha sido a morte de um pai de um amigo. E aí a gente começa a investigar. E sabe o que que tinha por trás dessa morte? Não era a morte de ninguém da família dele, não. Era somente a separação dos pais. Vocês pensam que ele não vê mais o pai, ou que ele nunca mais viu, ou que tem um relacionamento ruim com o pai? Não. Ele apenas a separação, a ausência desse pai e o desdobramento faz com que ele se sinta um pouco órfão. Isso faz lembrar até do processo do meu filho caçula, né, que eu também passei por divórcio, ele tinha 5 anos. Quando eu fui trabalhar com os testes, que eu fui olhar aquela situação, né, ele trabalhando com um teste de desenhos, onde a gente consegue ver nitidamente como a pessoa se sente, como ela está se projetando com a família, com tudo. São testes de projeção que a gente trabalha na psicologia transpessoal. E na hora que eu olhei, né, que na transpessoal e nas terapias sistêmicas a gente consegue atender pessoas conhecidas e da família, sabe por quê? Porque tem educação consciencial. Isso não interfere no processo. E eu vi ali ele vendo também o pai como morto. Também via todo dia, via 2 vezes ao dia. Porque o que importa aqui, gente, não é o que aconteceu, é como você viveu o que aconteceu. Então, entrar numa emoção de 30, 40 anos atrás, às vezes de 15, porque a gente tem pessoas que estão nos acompanhando, que estão em sofrimentos tão graves, pensando em suicídio, em depressão há muito tempo, sofrimentos tão grandes e que podem ser transformados quando a gente encontra a nossa força. Então, essa criança sentiu toda essa tristeza associada a isso. E aí foi uma emoção muito grande. Aqui na Itália, né, a gente já é meia-noite. Então, essa noite para mim foi muito emocionante, porque as crianças, elas têm uma capacidade
tão incrível que vocês não imaginam. Então, a gente fica aqui trabalhando e a gente começa a despertar, só que do tempo que aconteceu o nosso trauma até hoje, já se acumulou tanta coisa, já se acumulou tanta coisa difícil, que o medo também está acumulado e ele já somatizou. Então, tem tanta gente que a gente atende que sofre de dores, dores no corpo, dores insuportáveis, adoecimento por dor grave, em consequência de uma vida inteira negligenciando sofrimento. E aí, quando você vê uma criança de 11 anos fazendo esse processo, logo depois, ele, por livre e espontânea iniciativa, né, ele conseguiu perceber, nossa, né, caiu a ficha dele, meu Deus, tem razão, meu pai existe, mas eu penso que ele morreu, né? E aí ele escreve uma mensagem para o pai, que depois ele me encaminhou, lindíssima, colocando para fora o que ele sentia, como ele via essa coisa de não ter o pai e a mãe juntos, o sonho de estar com os dois juntos. Isso tudo, gente, em um dia. O processo dentro dele, ali trabalhando, e a família, né, que ele me mandou também as mensagens que o pai mandou para ele. Então, a família envolvida num assunto que não tocava. Quantas vezes na nossa vida a gente não toca nos assuntos por medo da dor? E sabe o que acontece? Aquela dor que está ali continua te destruindo, vai ser ativada por episódios na vida como esse. Morreu o pai de um amiguinho e ele sentiu a morte do pai, que ele já vivia há tanto tempo, mesmo o pai estando vivo. Você sabe o que ia acontecer no futuro? Provavelmente ia se tornar um adulto com consequências em tudo que nós vamos falar hoje, tá? Que hoje nós vamos falar das consequências desse medo na vida pessoal, das consequências desse medo na vida profissional e na vida afetiva. Se essa criança, ou se essas crianças, né, que eu falo com um sorriso nos lábios e com alegria no coração pelo trabalho fantástico que eles fazem, se essas crianças não estivessem trabalhando esse despertar consciencial hoje, eles iam ter repercussões em todos esses níveis, assim como nós estamos tendo, tá? Então é mais difícil sim trabalhar quando nós já estamos condicionados, quando nós já estamos em sofrimento, quando nós temos tantos medos acumulados, mas não é impossível, vai dar mais trabalho, mas tudo que você conscientizar em você vai conscientizar também sua família, você que é mãe, que é mulher que está aqui nesse grupo, né? Que são tantas as mulheres voltadas para essa matéria tão importante de vida. Cara, imagina, tua família vai crescer com uma nova consciência. Não existe presente nem investimento maior na vida que você possa fazer do que investir no seu despertar consciencial, para você não continuar passando, vou usar um termo do Bert Helling das constelações familiares, né, que é uma outra matéria que a gente estuda e que nossos cursos de autoconhecimento e despertar consciencial oferecem aos alunos, porque a constelação faz você vivenciar o inconsciente. O Bert Helling, na sua sabedoria de olhar o inconsciente, ele diz que enquanto na nossa família, nessas situações difíceis, elas não são conscientizadas, elas vão passando de geração em geração como uma maldição. Uma palavra pesada, mas que é verdade. Enquanto você não se conscientizar dos seus medos, você vai estar transmitindo para os seus descendentes. No lugar de você resolver os seus conflitos, os seus filhos estão herdando. E ele diz, até que um dia algum desses descendentes ganha consciência e transforma essa maldição em bênção. Que sejamos nós, né? Então, a transformarmos essa maldição em bênção. Nós que sim estamos paralisados no tempo, que sim estamos presos a sofrimentos, mas que nós precisamos superar as situações ameaçadoras que nós não sabemos que nós estamos presos, né? Assim como esse menino de 11 anos também não sabia. E aí a gente já começa a despertar a consciência e destravar. Vou dizer a vocês, antes da gente entrar no assunto de hoje, se vocês tiverem perguntas ou reflexões sobre a aula de hoje, ou sobre de ontem ou de hoje, podem começar a mandar, porque ontem a gente já fez um mergulho de começar a refletir sobre como esse medo fica preso ali inconsciente, igual nesse exemplo que eu dei para vocês. Esses exemplos são justamente para vocês começarem a olhar para a vida de vocês diferente, tá?
Então, eu sou uma profissional que trabalho com essa investigação consciente todos os dias na minha vida, eu faço isso muito rápido, né? Mas você pode aprender, e é para isso que a gente está aqui, para desfrutar esses dias, né? A Patrícia está perguntando como é que ela faz para se libertar do medo do passado. Patrícia, não sei qual foi o medo, qual foi o episódio que te prendeu, né? Mas quando o passado, ele deveria ser como um retrovisor num carro, sabe? Então imagina que o nosso carro ele tem um retrovisor. Se você está ali dirigindo o seu carro e se você olha só para o retrovisor, você vai sofrer um acidente, não vai? Porque você vai estar focado só no passado. Com medo de repeti-lo, sabe o que você faz? Traz ele de volta para você. Cada medo que você tem daquilo que passou, olha só, vou te dizer uma coisa que a gente estuda no nosso curso mais profundamente, tá? Que o curso de libertação do medo, ele tem mais de, são 16 módulos, né? Ele completo. E a gente começa a ver e a aprender que aquilo que a gente teme, a gente projeta. Ah, sabe, esse medo que você está tendo do passado, que eu não sei do que aconteceu, você está revivendo ele todos os dias da sua vida. Vai precisar conscientizar de que é esse medo e vai precisar trabalhar a liberação, porque quando você coloca essa frase, é nítido que você está na sua vida vivendo sob essa ameaça, né? Uma ameaça de que algo se repita. E você concorda que quando você está com medo dessa ameaça, você está trazendo o peso dela todos os dias para sua vida? Aquilo que você teme o tempo inteiro, todos os dias na sua vida. É que nem o assunto do ciúme ontem, né? A gente vai trazer um pouquinho hoje, porque teve um comentário legal. E a gente tem ciúme, né, por conta da insegurança, e aquilo ali termina projetando para sua vida uma traição, né? Então, a maioria das pessoas muito ciumentas relatam muitos casos de traições, porque a gente fica, né, naquela coisa louca, alucinada, de delírio, inclusive, e isso vai projetando na nossa vida muitos e muitos traumas. Então, existem pessoas que passaram por experiências no passado muito dolorosas, e dependendo da rigidez do ego, elas não conseguem aceitar a vida como ela é, não conseguem aceitar o destino como ele foi. Só que você é fruto disso. Quando você não aceita a sua vida, quando você não aceita o seu destino, você não está aceitando quem você é. Se você apagar do seu passado que você viveu, você não existe na totalidade que você é hoje. E aí a gente erra sem fazer desses passos degraus. A gente afunda no lugar de subir, né? Então é possível sim fazer esse processo muito importante que a gente faça. Eu estou aqui com o caso da Angélica, ela deixou no grupo algumas informações dizendo sobre a live, né? Ela disse, eu assisti a live e tenho medo de tudo. Ela percebeu, pelo que nós conversamos, que os pais eram pessoas muito severas, tá? Isso é um assunto importante para hoje também, quando a gente está querendo identificar os medos que paralisam. E ela diz: meus pais eram pessoas muito severas e eu era chamada a atenção o tempo todo. Não podia fazer nada, né? Porque tudo que eu fazia, as pessoas diziam que estava errado. Será que você que está me ouvindo aí também se identifica com isso? Com pais rígidos, perfeccionistas, que o tempo inteiro estavam impondo a vontade deles, que você não consegue se manifestar, né? Imagina uma criança feliz que vai brincar. A criança quer fazer uma brincadeira que suja, né? E aí a pessoa começa a sofrer uma pressão que você não imagina que vai ficar pro resto da sua vida. E a Angélica começou a dizer que isso foi muito difícil. E hoje ela já tem 46 anos, né? Já tem sua família. E ela, tudo que ela vai começar, ela não consegue dar continuidade. Isso é o quê? Exatamente a paralisação que nós estamos falando hoje. Então, a Angélica está dizendo, eu não consigo dar continuidade. Olha só, eu estou sempre ansiosa, sofrendo tudo por antecipação. Imagina aí, alguém que não podia fazer nada de errado. Alguém que tudo que fazia estava sendo chamado sempre a atenção. Vocês acham que essa criança não ficava o tempo todo em alerta, com medo do carão? Fazer como o povo lá de nós, né? Lá da minha terra, com medo do batido, né? Essa criança, ela vive numa tensão. Ela se coloca em alerta. Gente, não estou falando só de surra, não, tá? Estou falando de situações cotidianas de exigência,
de crianças que tiram 9 na escola e os pais dizem que você devia ter tirado 10, tá? E a criança se sente fracassada, depois fracassa no trabalho, fracassa em tudo, porque ela não acredita nela mesma. Os pais não fizeram isso porque quiseram. Com a família deles de origem foi pior ainda, tá? A gente não está aqui julgando, mas nós estamos aqui vendo a realidade que a gente viveu. E aí a gente vê aqui a Angélica dizendo: eu estou sempre ansiosa, tudo sofrendo por antecipação. Pelo relato, a gente percebe que ela já sofria por antecipação desde criança. Ela já sabia que ia levar um carão, ela já sabia que os pais severos iam tratar ela mal. Então, veja, o medo ele te dá uma resposta, tá? Você ou é luta ou é fuga. Então ele coloca, e quando eu falo luta ou fuga, você não pensa que isso acontece só no âmbito mental, não. O seu organismo se prepara inteiro, tá? Lá no nosso curso de libertação do medo, a gente trabalha mais profundamente para você entender como isso atua no seu cérebro. E isso acontece no seu corpo. Você tem reações de alterar a respiração, os seus músculos você contrai, certo? Então, veja, se você começou a ficar em alerta desde criança, aí alguém me fez uma pergunta pedindo para falar, né, da ansiedade generalizada. O que você acha que vai dar no final da sua vida, quando você não trabalha? Imagina todos os dias seu corpo paralisando, sua mente paralisando, você ficando ali travado, né? Então, veja, ela diz que agora ela começa a ver todas as repercussões. Se ela não podia fazer nada errado naquele tempo, imagina agora. E aí ela fala de tirar uma carteira de motorista, né? Que ela vai tentar tirar novamente. E ela já está sofrendo. Veja, outro paralelo que dá uma dica muito legal. Eu estou aqui fazendo uma análise superficial, tá? Pode ser que alguma coisa não seja assim, mas é como parece o movimento do que ela descreveu. Veja, ela diz: eu já estou sofrendo porque lá eu vou me sentir, eu vou ser observada. E é muito difícil viver com tanto pavor. Era exatamente como ela se sentia quando era criança, completamente vigiada, completamente acompanhada de perto por aquela rigidez dos pais, entendeu? E aí imagina, depois de 40 anos, você o tempo todo sendo vigiada para não errar e se vigiando para não errar, tá? E aí acontece de você na vida adulta, porque esse comportamento não vai ser só aqui, não, gente. Ele vai se expandir para tudo. Vocês nem imaginam, tá? Vocês nem imaginam. Tem uma aqui que é uma coisinha de filme, mas eu vou deixar para depois, porque eu só quero fazer uma abertura, tá? Para que a gente possa entender o que a gente aprende quando a gente está estudando isso. E para que você já pegue esses casos para mergulhar aí na sua história. Só de você ver o que está atuando, você já respira diferente, né? Então você já começa, a gente sabe desde lá da psicanálise, né? Como é importante essa associação com o trauma verdadeiro, com aquilo no qual você está preso. Então você está paralisado numa coisa que você não sabe nem o que é, mas que você pode sim começar a trabalhar. Como é que você vai identificar, tá? Como é que você vai identificar hoje esse medo que vai se alastrar ali para o seu nível pessoal, né? Pessoal, desestrutura toda a sua vida. No seu nível profissional, tá? No seu nível de relacionamentos. Como é que você vai perceber se você está preso no medo, tá? Primeiras dicas para que a gente observe a nossa vida. Você já começou a observar na sua vida qual é o nível da sua necessidade de controle? Quando a pessoa está presa em algum medo, ela tenta controlar a situação, tá? E esse controle ele pode se dar de várias maneiras. Ele pode se dar por manipulação, através de vitimização. E aí a gente não nota que se vitimiza. Quando eu falar aqui, você não diz aí, ah, mas eu não me vitimizo, não. Evita. Pergunta assim, quando será que eu me vitimizo? Né? Eu sou uma mulher muito forte, que enfrenta as situações, que bato de frente e que fala, e pá. Depois descobrir é medo, tá? Cada postura que você tem exagerada de agressividade é medo. A pessoa segura, ela não explode. Qual é o contrário do medo? A confiança. Você acha que uma pessoa confiante de si mesma, ela precisa viver irritada, ela precisa viver explodindo, ela precisa viver com problemas
de relacionamento por conta de não controlar suas emoções? Será que isso é força ou será que isso é fragilidade? Eu digo a vocês, é fragilidade, é máscara. E aí a gente vai mergulhando. Então, se você está preso em autoritarismo, se você está preso nesse controle ou na manipulação, quer seja ela de um jeito ou de outro, você precisa começar a mergulhar para entender como isso atua em você. Porque eu, mesmo com toda essa característica, descobri o quanto eu sou manipuladora, o quanto eu me vitimizo, né? E aí eu dizia, Nossa Senhora, né? Lembro, meus filhos são treinados na educação consciencial desde cedo, né? São três. E eles conhecem tudo, então eles me ajudam demais. Porque na hora que eu entro em alguma coisa, eles já olham e dizem, está se vitimizando, né? E aí eu digo, mas meu Deus, estou mesmo. Porque é tão automático, nós já estamos tão automatizados nas nossas dores e nossos comportamentos adoecidos que a gente não vê, tá? E nesse nível, então veja, toda manifestação adoecida sua é medo, né? Raiva, descontrole, autoritarismo, tudo que você tenta manter do jeito que você quer. Alguém faz uma coisa como é que você reage quando as pessoas fazem uma coisa que não é do jeito que você espera? Como é que você reage? Tranquilamente? Ou você, de alguma forma, perde o controle? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, né? Então, começa a expandir a consciência, porque no seu nível pessoal, isso veio lá de trás, né? Com todas as críticas severas, com a rigidez dos pais. Sabe outra coisa, gente, muito importante? Momentos de estresse em família. Quem é que não viveu? Não é? Então, às vezes, a criança ela estava ali na sua casa e ela via os pais brigando. Os pais nem se separaram, estão juntos, felizes até hoje, tá? Mas essa criança, ela tem a impressão que os pais têm um casamento péssimo e ela muitas vezes julga a mãe ou o pai por suportar a situação. Porque nós, filhos, somos assim, né? A gente sai do nosso lugar com a facilidade, Deus me livre. Então, essa postura é por quê? Porque a criança viu situações de agressividade que ela pensa muitas vezes que é dar em morte. Então, veja, lembro de vários, não só um caso, de pessoas que relatam, hoje são pessoas que têm muito medo de violência, então, se elas estão com um parceiro na relação amorosa, elas têm muito medo que o parceiro mate mesmo, a palavra é essa, eles têm medo da agressividade do parceiro, e quando você vai investigar, nem ela viveu nada disso, mas ela viu, por exemplo, numa briga, o pai pegar uma faca. O pai nem foi para cima da mãe com a faca, o pai não enfiou a faca na mãe, o pai nunca matou ninguém. Mas quando ela viu aquilo ali pequenininha e ela não tinha condição de ver aquele, de se estruturar para aquele acontecimento, ela pega aquela imagem ali e a partir daquele momento ela vai se sentir ameaçada. Então veja, famílias que brigam muito, e a criança não consegue entender. Tem crianças que são muito hipersensíveis. Como é que você era quando você era pequeno, né? Como era que você reagia a brigas, a confusões com a sua família? Como era a sua casa? Porque cada vez que você se assustava com aquilo ali, você como criança, você não tinha condição de lidar. E aí você termina se fechando naquele pavor, depois a criança não está mais dormindo de noite, a criança está com pesadelo. A gente teve várias mensagens de pesadelo, né? Teve essa que a gente falou aqui que tinha o sonho, né? E tem algumas outras. Não é essa do sonho, não. Não, assim, tem aqui uma que tem um pesadelo. E é muito interessante essa coisa do sonho, porque o sonho ele dá um sinalizador para a gente entender bem direitinho como é que tá andando o seu medo, né? Porque sem que a gente saiba, né, a análise de sonhos é uma das técnicas para a gente ver o inconsciente, então ela dá dicas impressionantes. Então, gente, tudo, tá? Tudo. Se vocês querem saber onde estão paralisados, qualquer coisa que vocês passaram, por mais banal que seja, não ignore. Porque aquela coisinha que você está pensando que é banal pode ter ultrapassado a sua capacidade de assimilação daquilo que estava acontecendo, tá? E aí, por isso que eu disse, fiquei muito feliz com as mensagens, porque as pessoas começaram, só com o nosso encontro de ontem, a expandir a consciência. E, nossa, eu lembro que vivi isso, então é por isso. Então, veja, você começa a associar e as coisas começam a fazer sentido, porque você vai ter que ajudar aquela criança, né, aquela criança ferida, a crescer, a se tornar um adulto seguro para a vida. Porque medo
né? A gente viu o ego adoecido, caminho para o adoecimento. O que está do outro lado? A confiança baseada no amor, baseada na segurança, que te leva à saúde, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais profundamente desse caminho para a saúde, né? Na nossa terceira live dessa imersão. Então, tudo isso que você está acessando nesses 2 dias, às vezes dói um pouquinho, muitas pessoas não querem acessar. O curso do medo, ele geralmente é muito intenso, né? E a gente trabalha com os alunos essa segurança para lidar com aquilo que vai emergir e dar todo o suporte para aquilo que vai emergir, porque imagina que são as situações mais pavorosas da sua vida que estão ali. E aí, quando aquela dor vem, você às vezes não está acostumado com ela, porque você está evitando há tanto tempo. E aí a gente vai trabalhar amanhã um pouquinho desse processo, né, para a libertação desse medo. Então, é muito importante, tá? Então, gente, todos esses acontecimentos negativos, eles geraram em cada um de nós, tá, muito estresse e muita preocupação, que nos levaram a uma mente muito pessimista, tá? Muito pessimista. Deixa eu ler aqui só essa pergunta antes da Adriana. É, boa noite, poderia me ajudar a entender a relação do medo com o processo de procrastinação e autossabotagem? Olha, Adriana, eu gosto sempre que nas nossas análises que eu pudesse te fazer mais umas 2 perguntas, tá? E eu ia dizer, você procrastina em quê? Aí eu não estou podendo te fazer aqui ao vivo, que eu adoro fazer quando a gente pode conversar. Mas você vai se fazer aí, tá? Em que eu me procrastino, em que eu penso que eu estou me auto-sabotando. Existem 2 situações. Existem pessoas que não procrastinam e pensam que procrastinam, certo? Porque são pessoas que são muito atarefadas, elas pegam muita coisa para fazer e elas pensam que estão deixando para depois, mas na verdade é porque elas não fazem uma gestão. São pessoas muito presas na máscara do superempreendedor. Estão pegando na parte que vai para o trabalho. Então, veja, eu pego coisa demais. Então, eu fico me cobrando que eu desse conta de tudo num tempo, mas, na verdade, eu não teria como conseguir. E existe, sim, o medo que faz essa autossabotagem. Isso acontece muitas vezes, aliás, nos 2 casos acontece porque a gente não confia na gente. A gente pega muita coisa para fazer e termina acontecendo isso porque nós não temos confiança. A gente não precisa fazer muita coisa. A gente precisa fazer o justo para o crescimento daquilo que está programado para o nosso sucesso. Mas a gente não chega lá sem autoestima. Então, sem autoestima, você não vai adiante porque não acredita em si mesmo. Então, precisa, gente, toda pergunta que vocês fazem, que eu estou fazendo aqui, eu digo sempre, não acredita no que eu estou respondendo. Olha se faz sentido na sua vida, na sua experiência, porque cada experiência é única. Às vezes você está chamando de procrastinação uma coisa que nem é procrastinação. A gente vê muito isso no estudo da sombra. Então, veja, eu posso sim, né, por causa do meu medo, que me torna uma pessoa insegura, mas vamos lá. A minha máscara é de uma pessoa altamente capaz, de uma pessoa e outra. Eu consigo realizar muitas coisas na minha vida, mas quando eu parto para realizar aquilo que é fundamental, aquilo ao qual eu estou vinculada, que é o que eu amo, eita, que aí o medo do sucesso bate, o medo do sucesso é devastador. Quando você se conecta, quando a gente vai ultrapassando aqueles 3 níveis do medo que a gente falou ontem, a gente passa no meiozinho, né, que é o nível de transformação, onde a gente vai lidar com as frustrações, e aí a gente passa para o nível superior de realização, que é só coisa maravilhosa. Mas aqui e acolá a gente cai para o medo de novo. Então o medo ele faz essa autossabotagem, sim, quando eu não acredito em mim mesma, e aí eu não levo meus projetos adiante, porque eu boto uma máscara de que eu posso, mas no fundo eu não tenho confiança ou naquilo que eu estou fazendo, ou naquilo que eu quero fazer, ou em mim mesma para realizá-lo. E através dessa libertação do medo, você consegue fazer isso. Podem surgir, inclusive nessa situação que nós vamos falar agora, que são os pensamentos negativos. Lembra que a gente falou que na nossa criação, infelizmente, e não só na criação, na sociedade, a gente recebe muita crítica, muito julgamento, tá? E a gente é treinado para desenvolver um ego crítico. Um ego que está o tempo todo reparando o que tem defeito dos outros e o que é pior, reparando o que tem de errado em si mesmo. Então, veja, esses julgamentos
que são pensamentos negativos o tempo todo. Eu acho que tudo vai dar errado, eu acho que eu não presto, eu acho que eu não sou bom o bastante, eu acho que não vai dar certo. Tudo isso pode barrar a sua vida, não pode? Então você precisa prestar atenção nos tipos de pensamentos que você tem. Porque provavelmente, a partir do condicionamento que a gente recebeu nas nossas famílias, nós estamos cheios de crenças que estão nos deixando com a mente completamente povoada e nos portando a essa paralisação, né? Povoada de situações difíceis, como se nada nessa vida fosse fácil, como se nada nessa vida desse certo. E toda situação, por pior que ela seja, ela reserva um canto, um espaço de crescimento para você. Resta você aprender a aproveitar, sabe? Cada situação, não existe situação na vida que você não possa ultrapassar. Se você está com essa sensação de estar paralisado, é porque você está preso na ilusão. Porque você pode ir além. Tem dentro de você todo o potencial. O problema é que nós precisamos ultrapassar esses canaizinhos, esses degraus do medo. Quando você tem esses pensamentos negativos demais, quando você está preso nessa mente completamente negativa, crítica, né, que fica o tempo todo fazendo expectativa, realidade, qual é o resultado? Doença, ansiedade, estresse. Será que alguém aí vive estresse e ansiedade, né? Então, que tipo de pensamentos eu tenho com relação àquilo que está acontecendo? Porque isso vai destruir a minha vida e a minha postura para a vida. Porque eu vou tanto ver o mal em tudo, como em todos, como em mim mesmo. Porque eu vejo aquilo que eu sou. Eu vejo o reflexo do que eu sou. Então eu preciso começar a ganhar consciência, porque é tão comum a gente criticar os outros e a gente criticar nós mesmos que a gente não percebe mais, tá? É tão normal que eu acho que se a gente cancelar a crítica, a gente se sente meio estranho. Então é um processo e você precisa começar a cuidar com muito amor, porque esse ego crítico, quando ele começa a te destruir, você foi durante a infância o tempo todo treinado, né? Ah, está tudo errado, não faça isso não, menino, você é impossível, menino, você é muito ruim, menino, são tantas as palavras que quando você começar a olhar, você ouvia, você vai ter que prestar. A gente não fala de mal. Eu lembro que no começo, meus filhos pequenininhos, né? E eu, quando perdi a paciência, falava palavras com eles que são tão pejorativas. E era justamente o que eu ouvia. E eu dizia automaticamente. Hoje eu falo com eles, lembram que eu falava isso, né? Então, veja, isso porque é. Porque nós estamos condicionados a essa mente crítica de só ver o negativo, a gente não vê a coisa boa das situações. Nós estamos completamente fechados numa visão negativa do mundo e de nós mesmos. Isso só faz piorar seu medo, só faz piorar o desespero daquilo que você vive. Então, veja, se eu estou me criticando o tempo todo, insegurança, né? Eu me sinto incapaz, eu me sinto inseguro, eu não consigo ajustar minha vida. Minha vida ela começa a ficar desajustada. E o que é que vocês acham que acontece com os nossos relacionamentos? Eles vão, vamos dizer assim, né? Ladeira abaixo junto com isso. Porque, veja, nosso objetivo hoje é ver como esse medo paralisa no nosso nível pessoal, né? Nosso nível profissional e nos nossos relacionamentos, né? Trocando a ordem para o relacionamento primeiro, porque o primeiro degrau vai ser ali dos relacionamentos. Eu me sentindo mal, eu vou para o meu relacionamento querendo o quê? Agradar, querendo fazer muito mais pelo outro do que por mim, sem ter condição. Isso já aconteceu na sua vida? Ou melhor, voltando para aquela observação que eu fiz para vocês. Não se pergunta se pergunta quando. Quando será que isso aconteceu na minha vida? Quando é que acontece? Em que situações eu estou me autoanulando, eu estou me cancelando para fazer pelos outros? E por que que eu não aprendi a colocar um basta, né, nos meus relacionamentos? Por que que eu permaneço em situações abusivas? Por que que eu permaneço em situações que me maltratam? Vocês já pararam para analisar se vocês não estão presos de alguma forma nisso? Porque quando eu venho com a baixa autoestima para o relacionamento,
meu relacionamento ele não vai adiante. Ele começa a ser um jogo psicológico, onde tem alguém que quer salvar, alguém que quer fazer a vítima. E aí, nesse jogo, né, esse ego crítico, que foi criado muitas vezes por pessoas tão perfeccionistas, ele também quer ali dar uma de perfeito, uma de bonzinho. O quanto é pesado, né, nas nossas relações a gente ficar dando uma de bonzinho, a gente ficar com essa postura de salvador das outras pessoas, quando nós não temos esse poder. Então, nós nos tornamos, quando estamos paralisados pelo medo, né? Veja, pessoas paralisadas são pessoas que vão ser rígidas, não importa no nível pessoal, profissional ou de relacionamentos. Se vão ser rígidas, elas vão ser sempre inflexíveis. Sabe quando você começa a bater boca com alguém que você quer provar sua verdade por A mais B? O que o outro está dizendo, você quer desqualificar? Você não quer desqualificar porque o outro está errado, não. Você quer desqualificar porque você não tem segurança naquilo que você está dizendo. Porque a pessoa segura, ela não precisa disso, né? Ela deixa a pessoa que é mais tola falar sozinha. A pessoa segura, ela simplesmente ela vê que não vale a pena e ela deixa aquilo ali de lado. Então, qual é a postura que você tem? Qual é a postura que nós temos, né? Eu adoto um complexo de superioridade ou de inferioridade, né? E quando? Porque às vezes eu posso adotar um e outro, mas geralmente eu tenho um padrão mais forte. Então eu me coloco superior, eu me acho melhor. Por exemplo, no meu relacionamento, eu me acho melhor do que o meu marido, né? Eu me acho superior no meu trabalho. Eu acho que as outras pessoas não sabem de nada. Na vida, nada é sobre essa questão de ser melhor. Cada pessoa é única. Quando você está preocupado nisso, você não está vivendo o seu melhor. Então, quando nós estamos presos nesse medo, veja, todo esse conjunto aqui, ele vai ou não vai detonar a tua autoestima? Como é que você vai para o sucesso? Como é que você vai para o sucesso numa relação, né? Não vai. Você vai para a relação, imagina, tanta rejeição que você sofreu na infância, você vai para a relação de casal com medo de rejeição. Você vai para a relação de casal com medo de ser abandonado. Você vai, entendeu? Toda aquela infância psicológica pautada no medo desse ego adoecido que você fica reproduzindo na sua vida, você vai portar para o seu relacionamento. E aí você vai desestruturando. Vocês já sentiram isso na sua vida, né? Na vida de vocês? Já perceberam algum desses movimentos, né? No nível afetivo? Principalmente, né? Eu acredito que principalmente a coisa que a gente mais vê, que é a nossa necessidade de agradar, né? Então a gente vai para um relacionamento tentando mostrar que é a pessoa ideal, que é a pessoa perfeita, né? Cada um coloca uma máscara, e quando essas máscaras caem, rui tudo, porque eu não aceito a pessoa como ela é. Mas como é que eu vou aceitar a pessoa como ela é se eu não me aceito como eu sou? Eu tenho medo de quem sou. Tenho medo de quem sou durante toda a minha vida, porque eu fui criticada, eu fui massacrada dentro daquela visão, eu fui muitas vezes, levei surra, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente passou vai deixar as marcas do comportamento que vem depois. Eu vou simplesmente ficar preso a isso, ou eu vou trabalhar isso no nível de libertação, fazendo o passo de reconhecer, de acolher, de integrar e de transformar, né? Então, veja, pautado no medo, como eu não confio em mim, eu quero sempre a aprovação dos outros. Sempre. Eu estou o tempo todo querendo saber, será que gostaram? Será que foi bom? Será que estou bem? Será que... Entende? Então, essa insegurança ela não está preocupada com aquilo que você é. Ela está preocupada, será que eu estou sendo aquilo que agrada aos outros? Isso é medo. É medo de ser, de pensar o que você pensa, de dizer. Gente, quem é que consegue falar o que pensa? Aí tem um outro movimento, né? Porque todo movimento tem sempre dois lados. Tem pessoas que dizem, ah, mas eu falo o que eu penso, digo tudo na cara de todo mundo. É medo também. Você ali não está. Veja, o equilíbrio é a saúde. Quando você está no caminho de confiança, lembrem, quando eu mostrei ontem aquelas duas linhas, que é a do medo e do adoecimento, ela vai lá para a sua esquerda, né, ali na imagem.
e a do amor ela vai para a direita, o que que vocês acham? Vocês acham que pensamento de arrogância é amor? Não é. Arrogância é medo, tá? É o medo da gente mostrar a nossa inferioridade. Aí a gente bota uma máscara de que é superior aos outros. E a gente não percebe, a gente justifica a nossa arrogância, né? Os mecanismos de defesa do ego aí, para a gente justificar todas as coisas que estão erradas para não olhar para o que nós somos. Então, veja, se eu continuar justificando tudo que eu erro, a chance de eu trabalhar, né, de que eu possa trabalhar a saída desse nível é impossível, né? É impossível porque eu nunca vou ver o que eu preciso trabalhar para libertar. E são muitas, muitas as situações, né? São mães presas em medos, filhos adultos. Quantos e quantos casos, Deus do céu, de mães que sofrem querendo controlar a vida de filhos que já estão adultos. Quantos casos difíceis de filhos querendo controlar pelo medo a vida de mães e pais. É óbvio que essa vida desse filho vai ficar pesadíssima, né? E é óbvio que essa mãe que está tentando controlar o filho ali, ela está perdendo energia em vão. Não vai conseguir nunca, vai? Não vai conseguir nunca. A gente não pode fazer o que é impossível. Então eu pergunto, gente, vocês acham que o medo interfere no relacionamento de vocês? Hum? Como é que vocês sentem, né? Esse medo dentro do relacionamento de vocês. Se você está aí assistindo, se você quiser comentar algo nesse sentido, comente, né? Será que você já sentiu essa necessidade de agradar, essa necessidade de ser aprovada, abrir mão de você pelo outro, para depois entrar e deixar uma relação completamente insuportável, que depois você não aguenta mais? Você já tinha parado para pensar que por trás disso está a sua insegurança? Né? Você já tinha parado para pensar que não é trocando de relação que você vai trabalhar isso? Você troca de relação e vai para outra relação com o mesmo problema. Você trabalha isso mudando você. E na hora que você muda, que você se liberta, se transforma até, se você vai para uma nova relação, se transforma até a relação nova, a pessoa, ou a característica da pessoa com a qual você vai se envolver. Porque tudo é energia. Então, se você está pautado no medo, como que você vai para o sucesso, né? Então, se eu estou presa nesse medo, lembre-se, né? Eu acho que eu não agrado como eu sou, eu tento botar uma máscara, tá? Estou pincelando aqui, porque amanhã a gente vai falar mais da libertação, né? Então, estou pincelando algumas das questões que a gente vê, né, no curso mais passo a passo, porque a gente vai em cada etapa. Você vai olhando desde o medo no nível do ego adoecido que pensa que tudo está sendo ameaçado de morte e que ele reage com tanto adoecimento, e você trabalha para você identificar profundamente como esse medo, quando não é trabalhado, entra nos seus relacionamentos. Então, é automático. Se você tem um medo não trabalhado, você vai levá-lo para o seu relacionamento. Então, você acha que você não agrada, né? Você vai colocando essa máscara o tempo inteiro para outra pessoa. Isso o outro nem pediu. Depois, quando o outro, você faz tudo pelo outro e o outro não retribui, você fica puto da vida. Porque eu me esforço, porque eu faço tudo, você vira o Marte, né? Aquela vítimazinha martirizada que fez, o outro nem te pediu, você estava ali fazendo porque você é uma pessoa insegura. Porque no lugar de cuidar de você, você está cuidando lá do outro. Então vejam o quanto o medo ele detona, pouco a pouco, cada degrau, né, das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Tem tantas pessoas que não conseguem, pautados no medo, entrar numa nova relação. A pessoa se fecha. Quantos depoimentos eu não vi aqui, né, que a gente recebeu por e-mail de pessoas que não entram mais em relações ou que não saem de casa, que se fecharam porque não aguentam mais lidar com as consequências dessa insegurança na vida, né? Pessoas que tantas vezes não dizem o que pensam, não falam, não expressam aquilo que sentem, e que isso vai com o tempo cansando, isso vai deixando a pessoa muito presa a um adoecimento.
E você também pode investigar se você é resistente à mudança, tá? Investiga na sua vida como é que as mudanças, se você tem facilidade. Facilidade para a mudança, ela depende de um ego bem estruturado, né? Um ego bem estruturado, ele se adapta. Imagina, começa o Covid, por exemplo, né? Você tem todo um plano e esse ano o que que aconteceu? Tudo diferente. Pessoas que têm dificuldade de adaptação, que são pautadas no medo, ficaram rígidas e não aproveitaram a abertura do campo, né, de trabalho, de crescimento que esse momento proporcionou. Pelo contrário, somente afundaram os seus medos. Então, é exatamente assim. Se você está preso no medo, todo acontecimento te destrói. Se você usa esse medo para libertar-se para o amor, todo acontecimento te faz crescer. Só precisa aprender a seguir esse movimento, né? Parar de ficar realmente preso, paralisado nessa energia, descobrir em quais energias nós estamos presos, para que a gente possa trabalhar isso nas nossas vidas com mais profundidade. Então, eu vou falar ainda algumas características, mas eu vou pegar aqui algumas das mensagens que eu salvei de vocês para a gente trabalhar esse processo de análise, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma mensagem da Michelle que ela fala que ela enfrentou muito desamor a vida dela inteira, tá? É legal quando a pessoa escreve, porque depois ela mesma vai poder analisar aquilo ali. Ela disse assim, meu desamor com tudo. Aí ela fala das relações, né, com os amigos. Ela vai chamando de desamor. Primeira coisa, eu preciso ver o que é o desamor para mim, né? Eu não sei o que aconteceu de desamor. E aí ela vai precisar, né, mergulhar. Aí ela diz exatamente o que a gente estava falando agora. Então, eu decidi, há muito tempo, me afastar de tudo e de todos. Entende? A pessoa ficou frustrada, começou a temer aquilo ali, não se sente segura para aquelas situações que ela determinou como desamor, né? E aí ela se fecha, como se dentro dessa prisão o medo não pudesse entrar, mas é exatamente o medo que ela está vivendo ali. Quando nós nos fechamos, nós, no lugar de trabalharmos, e é óbvio que eu não posso me forçar a trabalhar, tá? Eu preciso, primeira coisa, ter segurança para trabalhar aquilo que eu preciso. Eu não posso me obrigar, né? Mas quando eu descubro, eu consigo. Então ela diz: eu não saio, não tenho amigos, não tenho relação, relação de casal, né? E ela disse que há 2 semanas começou a ter pesadelos, e nesses pesadelos as pessoas riam dela, tá? Então, veja, aí já tem um outro elemento do sonho muito importante. Então, quando alguém ri de você, né? Você que está aí me ouvindo agora, você que está me assistindo, quando alguém ri de você, você se sente seguro? Imagina que você está num lugar, que você está em qualquer ambiente, e você vê umas pessoas rindo e olhando na sua direção. Se você for uma pessoa segura, aquilo não te afeta. Se você for uma pessoa insegura, ou você vai mostrar para a pessoa que tem segurança, que é máscara, ou você vai ficar completamente desestruturado. Então, veja, aqui nesse sonho já tem uma mensagem do inconsciente, né? Uma mensagem de insegurança. Diz que essas pessoas estão rindo debochadas, né? Eu deixava, e ela diz que deixava, mesmo sabendo que não deveria deixar que essas pessoas zombassem, né? Ela deixa. E aí ela acorda suada, com muito medo de passar por isso de novo. Veja, é óbvio que esse sonho, esse pesadelo, quando vocês têm pesadelos que se repetem muito na vida de vocês, são mensagens do inconsciente. Precisa trabalhar, identificar, nunca ignorem essas mensagens, tá? Porque aqui, né, ela tá vendo esse pesadelo. Então, pronto, esse pesadelo que ela já sabe, acordou com medo, suada, ou seja, um pesadelo no nível de morte muito grande. Um pesadelo com medo de quê? Né? De uma ridicularização. O que está acontecendo? Será que essa pessoa está deixando que as pessoas se aproveitem dela? Será que essa pessoa está se deixando aproveitar? Que é uma coisa tão comum para a gente? Então, esse sonho ele pode dar indícios nesse sentido,
tá? Então, falando aqui mais para ampliar, óbvio que com esses recursos eu teria que checar com a Michelle cada significado aqui com ela, tá? Análise de sonho a gente leva uma hora de uma sessão para fazer. Então, mas veja, o que eu quero dizer é que você pode aprender sobre isso e a não ignorar, porque os sintomas, eles aparecem como adoecimento, ele aparece como dor de cabeça, ele aparece como dores no corpo, essa tensão muscular que você não para, e eles aparecem também nos seus sonhos. Quantas crianças dormem mal e a gente não presta atenção, no lugar de levar para ajuda, né, para descobrir o que está acontecendo, vai deixando ali a criança, porque a criança vai lá para a vida adulta completamente com muita dificuldade, né? Então, veja, esse movimento aqui de medo, né? Ela fala de alguns outros medos, né? Medo das mentiras, dos descasos. Veja, usou descaso. Descaso não parece também com aquela coisa das pessoas que riem, né? Uma pessoa que ri. Então, vai depender muito da interpretação, mas revela uma situação de insegurança muito grande que o comportamento já o demonstrava, não é? E que precisa, cada um de nós pode aprender a fazer essa análise, né? Eu estou aqui só tentando ajudar vocês a mergulharem nesse campo profundo da autoanálise, que é o primeiro passo para a gente conseguir se libertar do medo. Você vai ter que aprender a identificar, de preferência na hora que ele chega, porque senão você fica ali até que você identifique sofrendo com aquela coisa presa, né, dentro da sua seu universo e você não sabe o que está acontecendo. E esse medo ele vai se reproduzindo, se repercutindo de forma negativa para a vida de todas as pessoas. Então, veja, tem um comentário aqui da Vilma, né? Ela diz: Eu tenho medo de dirigir em lugares que não são da minha rotina. Tá? Aqui outra dica, né? A Vilma não está dizendo, como todos os casos que a gente trabalhou ontem, né, que ela tem medo de dirigir, né, que ela não consegue dirigir. Ela disse: eu tenho medo de lugares que não são da minha rotina, né? E aí ela diz: tenho pesadelos constantes, me perdendo e chorando. Veja, são duas informações separadas, que olha que coincidência, também tem a ver uma com a outra. Estou mostrando a vocês que cada vez que vocês escrevem, cada vez que vocês colocam para fora, cada vez que vocês pensam, vocês têm elementos fantásticos para descobrir mais sobre vocês, né? Então, será que você, Vilma, não é uma pessoa bem habitudinária que paralisa com mudança, né? Será que você não está presa a essas coisas sem perceber? Né? A Graciane está perguntando como mudar. Quais os caminhos para uma mudança efetiva e não regredir? Graciane, essa é uma pergunta maravilhosa. Quando você conscientizar algo, em primeiro lugar, você já mudou. Por quê? Você não vai mais ser refém, inconsciente de uma emoção adoecida que comanda a sua vida. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em mudança, a gente não quer mudança, a gente quer o processo completo. E eu não sei se foi isso que você quis dizer com a sua pergunta, tá? Mas geralmente é isso, eu quero mudar assim. Mas primeiro passo é consciência. A maioria dos alunos às vezes, não, mas eu não quero mais ter medo. Ah, é? E você não está melhor? Não estou. Né? Os sintomas, eles começam a desaparecer. Às vezes a gente quer uma transformação rápida. Para uma criança, eu mostrei para vocês. É bem mais rápido. Para a gente, poxa, como é que a gente quer desmanchar dezenas de anos na cegueira assim? Mas existe mudança. Cada coisinha dessas que eu estou dizendo aqui para vocês, se ela abrir qualquer consciência, primeiro, já é uma mudança efetiva, certo? Por quê? Porque você não vai mais ficar preso da forma que você estava. Mudança, certo? E você não regride mais. Você cai. Olha como é difícil. Você não regride. Se algum estado antes não era de ignorância, você não regride mais para ele. Só que o seu medo, veja que legal, né? Quando é no nosso percurso mais longo, a gente detalha isso de mais de uma. Queria ter tempo para a gente ver tudo aqui, mas veja, esse medo, ele vai se manifestar na sua vida de formas diferentes. Você, por exemplo, eu tenho um medo muito grande de ser enganada, tá? Então, eu tenho uma experiência de engano muito traumática na minha vida, né? Que envolveu minha família, que me levou para fazer um aborto sem que eu soubesse. Isso aos 16 anos.
E eu, por muito tempo, achava que o meu trauma era do aborto. E aí, depois do processo de análise, né, até meu filho me ajudou muito, meus dois filhos são terapeutas, né, são treinados os mais velhos. E ele olhou para mim e disse: Mãe, o teu medo não é, não, o teu trauma não é do aborto, teu trauma é de ter sido enganada. E aí, pronto, Graciane, depois daquele dia, nunca mais eu esqueci desse processo. E aquilo ali já foi uma mudança efetiva. Só que, a partir dali, foi que eu fui começar a perceber que aquele medo de ser enganada, ele não se manifestava mais só nessa situação, ele começava a se manifestar em todas as situações. Então, se você agora me fizesse alguma coisa e eu achasse que você estava me enganando, eu entrava numa dor inconsciente desgraçada. Então, veja, eu vou crescer nesse processo, porque esse processo ele se mascara. E você, cada vez, quando você descobre uma área em que você tem uma dificuldade, vocês viram quando eu mostrei que os textos eles mostram coligação, mesmo sendo temas diferentes? Cara, Deus é bom demais. Ele não ia botar um pepino que fosse complicado da gente resolver. Então, você vai conseguir fazer esses links pouco a pouco. Na hora que uma coisa inconsciente me pega, e me pega, tá? Na hora que uma coisa inconsciente, uma dor inconsciente me pega, eu, na mesma hora que você entra primeiro na inconsciência, né? O seu cérebro primitivo que vai atuar ali, aquele bem animal, né? No meu caso, eu sou bem agressiva. Então, eu boto a raiva para fora. Mas na hora que eu consigo raciocinar, que eu recupero a capacidade aqui, né, da zona do pensamento, então eu pego e digo, peraí, de alguma forma eu tô achando que eu fui enganada? Eu já sei que eu tenho esse complexo grande, então eu investigo e digo, puxa, de novo. Então, Graciane, eu, embora ainda caia, tá? Poxa, como é rápido. E é isso que eu vejo com tanta alegria nos meus alunos, sabe? Então, tem alunos que estão na educação consciencial, que são diversos cursos que vão, agora que a gente está entrando com esses cursos para a internet, graças à pandemia, né? Quando eu disse a vocês, quando a gente está aberto à mudança, a gente vai. Mas eu já trabalho com o presencial há mais de 12 anos, né? Então, acompanhando as pessoas nos seus processos. E agora, na internet, a gente pode ver isso. Então, pessoas que estavam há anos e elas estão nesse processo, elas têm outra vida. E elas têm, sabe o quê? Autonomia. Cara, que coisa maravilhosa. A gente não pode ficar dependente de medicamento. Os meus alunos e os meus pacientes também, né? Cada semana eu ensino algo, porque eles não podem esperar 15 dias para uma sessão, uma semana para uma sessão, um mês. As questões menores da vida, nós temos que ganhar autonomia. E é possível. É possível a gente fazer esse processo. Ganhar autonomia para resolver nossos problemas, para resolver as questões que estão destinadas a nós, todos nós, né, que estamos aqui, somos pessoas de uma capacidade incalculável. Essa capacidade está abafada pelo mundo. E aí eu pego esses minutinhos, amanhã eu falo mais de trabalho que a gente não teve tanto tempo, né? Mas veja, o seu processo de crescimento está paralisado. As decisões que você precisa tomar, você não tem segurança. Aquilo que você precisa fazer, você fica, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, não sei se será, como é que eu posso saber? Você quer certeza, você quer o controle. Quando é na sua vida que você conseguiu saber o que vai acontecer amanhã? Não é um pouco fora da realidade? Mas o ego quer isso. E aí você, com a sua dúvida, se é certo, se é errado, não está fazendo nada. Então precisa começar a construir a confiança, estruturar a segurança para o seu processo. Tá bom? Então, tinha algumas mensagens aqui que eu creio que não temos tempo, né? Tem uma pequenininha em 1 minuto, né? Tem uma que diz aqui, eu não consigo fazer nada com alguém me olhando, né? Um comentário da Maria. E aí eu digo, Maria, será que na sua infância você não tinha a sensação de ter todos os seus passos controlados? Qual era o nível de controle dos seus pais ou da sua família ou daqueles adultos sobre você? Entende? Depois que passou a vida, eu não suporto mais. Parece difícil para vocês fazer essa autoanálise? Não é, não é. Quando a gente começa a mergulhar no percurso,
vocês pegam todas as ferramentas de trabalho e é maravilhoso. Então, eu vou encerrando por aqui, né, esse nosso encontro de hoje, por causa do nosso horário, por causa do nosso tempo, desejando que vocês se aprofundem e que tragam tudo o que for possível para a gente tirar as dúvidas e entrar no processo para realizar um mergulho ainda maior amanhã, no nosso terceiro e último dia de live. Muito obrigada e vamos passar essa noite tranquilos e conscientes de que nós podemos acessar as ferramentas para a nossa libertação. Obrigada e até amanhã.